Qualidade de vida no trabalho. Então, gente, continuando o assunto da semana passada, nós começamos a voltar presencialmente, a gente foi vendo que, assim, alguns ajustes foram sendo feitos, inclusive nesse modo de volta. Algumas pessoas começaram a trabalhar 1, 2 vezes por semana, depois começaram a trabalhar a semana inteira. Então, assim, a gente está vendo que a tendência é que a gente, à medida que as coisas vão continuando se mostrando seguras, a gente vai voltando cada vez mais a exercer o trabalho presencial. Só que assim, a gente está de novo, é muito curioso, esse ano ele é muito curioso porque a gente foi se readaptando de várias maneiras, né? Então a gente primeiro se readaptou a ficar em casa, em isolamento, a gente se readaptou a trabalhar online, a gente está se readaptando a retornar ao trabalho presencial e considerando que alguma parte do nosso trabalho ainda vai acontecer de modo remoto, fora as pessoas que são grupo de riscos, enfim, que tem restrições que vão continuar trabalhando de modo remoto. Então, assim, é muito curioso o que aconteceu, né, esse ano conosco, porque isso é interessante porque, por um lado, a nossa rotina ela é extremamente importante, ela nos ajuda a dar uma sensação de organização para o nosso dia a dia, mas ela também nos deixa muito limitados, porque se a gente simplesmente se torna executores de uma rotina, a gente vai funcionando de um modo assim que não é tão consciente para nós. Então, assim, nós estamos aprendendo a ser mais flexíveis, nós estamos aprendendo a nos adaptar, mas isso requer um tempo. Então, assim, a gente fez todo um hábito, agora a gente começa a voltar, a gente volta de novo a ter horário, então assim, tem que se organizar para dormir mais cedo, para acordar mais cedo, para sair em tempo, começam outras coisas a funcionar, a gente volta a lidar com o trânsito e aí a gente para. Porque se a gente não tem cuidado, aquilo que a gente pensou, que a gente tinha aprendido durante o advento mais sério, né, da pandemia, a gente esquece rapidinho e a gente volta a ter uma rotina que muitas vezes era desnecessária e ou insatisfatória. Então, assim, como a palavra de ordem deve ser a prevenção, vamos voltar, mas vamos voltar de modo organizado, vamos tentar não acumular trabalho, vamos tentar separar aquilo que é do ambiente do trabalho do que é do ambiente da casa, vamos entender que a gente, com uma organização, a gente funciona melhor. Vamos entender que a gente vai precisar de um certo tempo de novo. Por quê? Porque o nosso organismo ele não funciona assim. Liga o botão, desliga o botão, liga o botão, desliga o botão. Então a gente está de novo se adaptando. Ainda não é a mesma coisa, porque a gente se reúne, mas não pode ficar perto, a gente precisa da máscara para poder conversar, e aí todos os nossos sentidos eles vão precisar também dessa adaptação. Então, assim, o que eu sugiro? A gente tem que ter, por um lado, paciência, que é uma forma que a gente vai encontrar de dirimir a nossa ansiedade disfuncional. Por outro, tolerância uns com os outros. Por quê? Porque cada vez que a gente sai de um nível de acomodação para voltar para um outro, mesmo que isso seja positivo, a gente vai se deparar com certa resistência e a nossa resistência ela vai fazer com que a nossa tolerância para com o outro, seja o meu chefe, seja o meu colega de trabalho, ela vá diminuir. Só que isso não é legal pra gente, não é legal pra nossa qualidade de vida, aumenta o nosso nível de estresse e atrapalha o nosso desempenho, atrapalha a nossa rotina, atrapalha o nosso funcionamento. Então a gente tem que estar muito atento para esses detalhezinhos, essas minúcias, né? Assim, algumas pessoas têm resistência a voltar porque estão com medo. Algumas pessoas têm resistência a voltar porque o trabalho não é tão satisfatório e estão tentando buscar outras coisas, e aí a gente volta para as nossas questões pessoais. Algumas pessoas têm mais facilidade de entender um funcionamento no computador, outras pessoas têm mais dificuldade. Então, assim, o que é importante, eu acho agora, é a gente conseguir ter um nível saudável de empatia para com o outro, um nível de tolerância, para que a gente volte, para que a gente recomece. Tem muita gente que está voltando bem, que estava precisando muito sair de casa. Tem muita gente que está voltando muito sofrido porque perdeu alguém, porque passou por dificuldade financeira, porque o marido perdeu o emprego, porque a esposa perdeu alguém. Então, assim, a gente tem que voltar também, né, considerando tudo isso, para que a gente contribua para criar um ambiente de trabalho, acima de tudo, saudável, harmonioso. A harmonia, gente, não é todo mundo ser amigo, todo mundo sair junto, não. A harmonia envolve o respeito, estabelecer limites claros dentro desse ambiente. Então, assim,
vamos voltar, a gente está voltando, a gente está se organizando, mas vamos considerar todas essas nuances para que a gente garanta, sim, uma qualidade de vida, para que a gente garanta que a gente esteja emocionalmente se trabalhando para que a gente também possa contribuir para que o outro, aquela pessoa que trabalha conosco, também tenha qualidade de vida.